Seja muito bem-vindo a você a esse Talk Fla mais que especial. Não apenas o Talk Fla hoje também temos o Extra Talk Fla, mais um programa, mais um episódio do programa, né? Que nós estamos gravando e com a participação especial de William Godoy. William, que é jornalista, pós-graduado em jornalismo esportivo, também é radialista, pesquisador sobre futebol e tem um canal no YouTube exclusivamente falando sobre tática. Ele é flamenguista também, comenta os assuntos do Flamengo, principalmente em relação à tática, como o Flamengo joga, a postura do Flamengo, entre todas essas coisas mais técnicas que a gente vê dentro de campo. O William será o nosso convidado de hoje, nós bateremos mais um papo sobre um pouquinho sobre a Libertadores e também o atual momento do técnico do Flamengo, do nosso Domenech Torrente. Seja muito bem-vindo, William Godoy. Falou, valeu, Bruno. Obrigado. Só, em aspas, uma correção de todas as suas descrições que você falou da referência, faltou o corneteiro. Mas isso nós temos tudo. Qualquer flamenguista, isso já é de lei. Mas de resto é por aí, a gente vai tentando estudar, vai tentando tratar o futebol com aquele respeito, né, que se deve. Mas uma grande honra, quero agradecer a vocês pelo convite, poder, ao lado de você, Bruno, e do Vitor, poder papear um pouquinho e falar daquilo que a gente gosta. Isso aí, falar do que a gente gosta de Flamengo. E também temos aqui a nossa participação do Vitor Santos, que também já é da casa aqui. Eu e ele debatemos, conversamos sobre o Flamengo ao longo deste período no Talk Fla. E ele, mais uma vez, será o nosso mais entrevistador, digamos assim, em relação ao William Godoy, que é o nosso convidado especial. Seja muito bem-vindo, Vitor Santos. Valeu, galerinha. Muito obrigado, William, por ter aceitado esse convite aí de gravar com a gente. E vamos falar um pouco sobre a expectativa da volta da Libertadores, né? Que o Flamengo consiga fazer um grande jogo e que, se puder, voltar com os 3 pontos contra o Independente Del Valle. E como o Flamengo já vai ficar no Equador, né? Que consiga ganhar os 2 jogos, se possível, né? Mesmo sendo difícil. Mas vamos por mais, né? Isso aí. O William, ele que a especialidade dele é nessa questão tática e nós podemos realmente aproveitar isso do William, né? Tirar o máximo dele, tentar extrair de informação. E eu queria saber do William, qual é a sua opinião sobre a questão do Domenech hoje no Flamengo? O que você está achando desse início do treinador, que realmente no início, nos primeiros jogos dele, foram bastante complicados, do time tentando se acertar. Não é por acaso que nós tivemos 2 derrotas contra o Atlético Mineiro e a outra mais feia ainda contra o Atlético Goianiense, mas depois disso a derrota não nos alcançou mais ainda e depois, até agora, né, nesse jogo contra o Fluminense, que nós disputamos na quarta-feira, tivemos um bom, acho que até o melhor jogo do Flamengo em termos coletivos, e eu queria que você pudesse destacar desse início do Domenech Torrente, do jogo contra o Atlético Mineiro até o jogo contra o Fluminense, na última quarta-feira, na vitória por 2-1. Vamos lá, Bruno. Eu não sei se vocês acompanham também automobilismo, né? Falando de jornalismo esportivo, existe aquela corrida chamada 24 horas de Le Mans, né? E aquela corrida não para e os caras param no box e vão continuando. Então, o que acontece? Pegando hipoteticamente nessa 24 horas de Le Mans, mas para quem gosta de automobilismo, o Domi assumiu um carro que estava batendo recorde de volta, estava ultrapassando todos os adversários e ele era o franco favorito. Porém, o Domi tem uma forma diferente de dirigir o carro do Jorge Jesus. E nas primeiras voltas, ele acabou fazendo um tempo muito baixo, foi ultrapassado por alguns outros pilotos e vieram, obviamente, as críticas. Por quê? Ele não pilota igual ao Jorge Jesus e não faz questão de pilotar igual ao Jorge Jesus. Então ele pega outros traçados na pista e trazendo de volta para o nosso futebol. O que acontece? Ele mudou algumas estruturas porque parte do princípio dele de enxergar o jogo. E aí, naturalmente, os resultados não vieram, e a gente passa mais do que do jogo do Atlético Mineiro, eu falo mais sobre o jogo do Atlético Goianiense, tá? Ele fez algumas mudanças, escolheu outras opções, e isso deu, obviamente, uma estranheza. Não apenas para quem analisa, para quem torce, mas também para quem joga. E é natural que todas essas mudanças no início, elas sofram essa influência, em aspas, negativa,
até o ponto que os jogadores já conseguem automatizar os seus movimentos, as suas orientações corporais, e, logicamente, quando se trata de Flamengo, o elenco que o Flamengo tem, é natural que a consequência de quando isso tudo estiver estabilizado é vierem os resultados e vierem um bom futebol. O Domi, ele não deu a continuidade ao trabalho do Jorge Jesus, a princípio me pareceu muito arriscado, né? Todos nós imaginávamos que ele manteria essa, não apenas a espinha dorsal dos 11 jogadores titulares, mas a forma do Flamengo jogar. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem que entender que cada treinador tem a sua maneira de ver o futebol, de enxergar os conceitos de jogo, e o Domi mudou esta forma de jogar. A gente até pode trazer um pouquinho mais para frente alguns detalhes. Mas, contra essas opções do Domi contra o Atlético Goianiense, a improvisação do Rodrigo Caio pelo lado direito, e a gente pode abrir um parêntese, que é importante a gente lembrar que na Europa é rotineiro e é mais comum os zagueiros atuarem nessa última linha também pelo lado direito ou pelo lado esquerdo. Então é muito comum a gente ver um zagueiro jogando na lateral direita, jogando na lateral esquerda, e o Domi, de uma certa forma, ele tentou, né, implementar essa cultura muito rápida, né, numa partida, e obviamente não deu certo, deixou o Rodrigo Caio, que é um dos melhores jogadores dessa última linha do Flamengo, de uma forma muito vulnerável, sobretudo defensivamente. Não funcionou, o resultado foi muito ruim, e vai começando a exercer aquela pressão externa. Agora, a gente fala de um Flamengo que é extremamente experiente e de um treinador que, apesar de não ter experiência como próprio treinador, mas ele esteve, né, à frente de equipes que protagonizam o futebol na Europa, né? A gente fala de Manchester City, de Bayern de Munique e de Barcelona. Então, de uma certa forma, ele está até acostumado, não se deixou influenciar, e hoje, aí a gente pode pegar nesse recorte de hoje, é um time mais organizado, já é um time um pouco mais automatizado, a gente percebe que os conceitos estão no início, né? Eles estão começando a ser aprimorados. Agora, antes de implementar qualquer tipo de conceito, todo treinador tem que convencer os seus jogadores. E esse é um processo um pouco mais complicado, né? Isso, William. William, você citou muito importante a questão de improvisar jogadores. O próprio Pepe Guardiola, ele improvisa muito jogador. O Pepe, que teve como auxiliar o Domenech, né, por muito tempo, e, por exemplo, o mais claro de hoje é o Fernandinho, que é volante de origem no time do Manchester City, atuar às vezes como zagueiro. Isso Sim. a gente encara de uma forma natural, visando por ser um treinador de renome como é o Pep Guardiola, então a gente acha que ele está na total razão de implementar o Fernandinho como volante e também como zagueiro, e também como outros jogadores. O João Cancelo, daquela partida contra o Manchester City e Lyon, que ocasionou a eliminação do Manchester City na Champions League, o João Cancelo, que é lateral direito, atuou na lateral esquerda. E dessa forma, não fluiu o jogo, mas isso faz parte de um técnico de futebol que procura inovar. E até assim, até como uma autocorreção mesmo nossa, por exemplo, eu citei, você também acabou repetindo, a gente até às vezes pode parar de falar o termo improvisar, né? Porque talvez não seja uma improvisação, né? Talvez Uma eles enxerguem adaptação. isso, justamente, e talvez eles enxerguem o jogador, eles trabalhem o jogador para ele tem uma posição de origem natural, mas que ele faça várias funções, né? Então, por mais que ele esteja numa outra função, ele segue ainda com a sua posição, ele talvez num período ele está como lateral direito, ele pode estar como meio campo, ele pode estar como volante, e a gente usa esse improvisação como se fosse algo factual, né? Como se fosse algo que acaba sendo um exercício trivial daquilo que o jogador está fazendo. Mas Sim, não, pode sim. ser que seja uma continuidade, e é importante a gente enxergar, e isso passa muito aqui no nosso futebol ainda, né, no futebol brasileiro. O jogador, mais do que saber fazer uma posição, ele tem que saber fazer várias funções. E eu acho que passa um pouquinho pelo trabalho do Domi, pelo trabalho do Guardiola, sobretudo como você falou no Manchester City. No exemplo que nós temos não de improvisação, como você já falou, mas também a questão de adaptação com o Jorge Jesus, nós tivemos o exemplo do Arão. O Arão que sempre atuava como segundo volante, né, nos Uhum. treinadores anteriores que dirigiam o Flamengo, e ele posicionou o Arão como o primeiro jogador da série de bola do Flamengo, a partir do sistema ofensivo, para tentar iniciar a jogada e fazer aquela cobertura, né, da zaga, fazer aquela linha entre o Rodrigo Caio e o Pablo Mari, como foi no ano passado, e ele acabou se adaptando muito bem, e na minha visão, isso turbinou a eficiência, a produção do Arão como jogador. Então é claro que a gente tem que realmente estar com a mente aberta para poder avaliar esse Isso. tipo de situação. E Justamente. continue. Não, justamente isso, e o caso que você usou do Arão, eu acho que foi muito bem prego, porque
Eu perguntei, inclusive, ao Ilharão sobre essa mudança do posicionamento dele, né? E eu acho que foi reconhecido de todos, né? Unânime que o futebol do Ilharão cresceu. Logicamente, o jogador também percebe isso, até pelas críticas que ele lê, que ele escuta. E o próprio Exatamente. Ilharão falou que essa mudança do posicionamento facilitou um pouco do jogo dele, porque ele não precisa girar tanto, né? Ele já está de frente para o campo e Isso, todo jogador. E a gente pode trazer do Ilharão ou até o Cristiano Ronaldo, o Messi, todo jogador prefere receber a bola na lateralidade do que receber a bola de costas, né? Então o Ilharão exato. até falou um pouco sobre isso, esse novo posicionamento. Ô, Vitor, e você, Vitor? O Vitor também é muito visado nessa questão aí na parte técnica do campo, né? De como o time se constrói durante a partida. Eu queria saber a sua opinião, Vitor, sobre a questão em relação ao Domenech da última partida contra o Fluminense e a evolução que teve desde o jogo contra o Atlético Mineiro na primeira rodada do Brasileirão. Então, Bruno, eu acho que há uma evolução significativa no Flamengo. Como ele mesmo falou assim que chegou ao Flamengo, ele pediu tempo para justamente ajustar alguns detalhes no Flamengo, tanto defensivo quanto na parte da criação do Flamengo. Esse termo que o William falou a respeito de improvisação entre aspas, né? Eu acho que isso passa muito pela cultura muito lenta do futebol brasileiro. É, Na Europa a gente vê lateral esquerdo jogando na zaga e jogador nenhum reclama. A imprensa não fica meio que tentando criar crise como é aqui no Flamengo, né? E voltando ao assunto de Bruno, voltando à sua pergunta, Bruno, eu acho que o Flamengo está em uma boa evolução. E esse time do Flamengo apresenta um potencial muito grande. Eu acho que ainda a gente vai ver esse time demonstrando um futebol em alto nível, mas só que aos poucos. Sem falar também que o calendário joga muito contra isso, né? Aqui dificilmente Domenech Torrent vai ter tempo para treinar. Ou seja, isso joga muito contra o Flamengo. Mas aos poucos, com o time mais ajustado dentro de campo, rodando mais o elenco e incorporando algumas ideias aos poucos, acho que esse Flamengo tende sim a criar um rumo bem interessante no Campeonato Brasileiro, na Libertadores e o melhor no restante da temporada, né? Isso. Olha, eu vou fazer a seguinte pergunta para o William, né? E acredito que ela será até inevitável durante o período do Domenech no Flamengo. O Domenech, que foi auxiliar do Guardiola por muito tempo no Manchester City, né? Do Barcelona também, no Bayern de Munique. Então, alguma coisa de conteúdo ele absorveu, claro, do Pepe. E o Pepe também absorveu do Domenech. Ô William, avaliando nesses últimos jogos que o Flamengo teve uma boa atuação, a partir da partida contra o Santos, principalmente no segundo tempo, onde realmente o time se organizou de uma melhor maneira que pôde travar a equipe do Santos, e também contra o Bahia, né, que aquele 5-3, que apesar de muito ofensivo o time, teve algumas falhas defensivas que vêm se ajustando ao longo dos jogos. William, há alguma comparação que podemos fazer com o jogo do Guardiola e Domenech, né? Uhum. Ou ainda você acha que está muito cedo para esse tipo de avaliação, para esse tipo de pergunta? Não tem. O Domi, ele não vai conseguir fugir de comparações, né, a nível do jogo do Pep Guardiola, assim como do Jorge Jesus, né? Isso. Então, de qualquer forma, a gente sempre quando olhar e tentar analisar um pouco o que o Domi está propondo, de que forma o Flamengo está jogando, a gente vai sempre ter essas duas referências e não é ruim. Ele até veio para o Flamengo com um estofo de auxiliar de Pep Guardiola. É claro que, assim como o Pepe, assim como o Jorge Jesus, enfim, que tem maneiras diferentes de jogar futebol, o jogo é ofensivo, né? Então, quando tem a premissa inicial da ideia do jogo ser ofensivo, algumas questões elas acabam sendo repetidas. E os treinadores, eles acabam criando os mesmos mecanismos facilitadores para conseguir empregar aquilo que eles querem, né, na sua equipe. Então, por exemplo, similaridades tem na questão de muitos jogadores dentro da área, né, que a gente fala que é a superioridade numérica no Isso. último terço. A gente percebe muitos jogadores próximos da bola. É óbvio que a execução dos jogadores do Flamengo estão diferentes da dos jogadores do Manchester City por um quesito básico, né? Muito pouco tempo de treinamento. Mas o conceito é muito semelhante. A saída de bola do Flamengo e a saída de bola do Manchester City também tem a mesma premissa de muitos jogadores pela zona do campo defensivo para facilitar essas quebras das primeiras linhas do adversário, sejam essas linhas
o adversário fazendo uma linha alta, ativa, ou um pouco mais baixa, um pouco mais passiva, mas a estratégia é a mesma, trazer muitos jogadores. Então eu acho que tem um pouco sim dessas semelhanças. Agora, a grande diferença também, e é natural que tenha essa diferença, é que o Flamengo hoje ele não está ainda numa aptidão física ideal, está abaixo, né? Foi até evidenciado isso pela comissão do Dome, então a intensidade ela baixa naturalmente um pouquinho mais. E esse jogo ofensivo, esse jogo de posição, esse jogo de criar superioridade em várias zonas do campo, ele exige intensidade. Então a gente, quando acaba comparando, respondendo diretamente a sua pergunta, o time do Manchester City ele é muito mais intenso do que o time do Flamengo. Então o Flamengo não consegue exercer aquela marcação alta sob pressão que é natural a gente ver nos times do Pep Guardiola. Porém, eu vejo em conceitos de controle de bola e tentar dominar, como o Flamengo fez, sobretudo no primeiro tempo contra o Fluminense, os conceitos são semelhantes de ter volume de jogo, de ter superioridade nas partes do campo. Vitor, eu queria saber também de você se no ápice de desempenho que o Flamengo pode apresentar com o Domenech, isso a gente não sabe quando vai ser, se vai ser daqui no próximo jogo, daqui a um mês, daqui a 2, 3 meses, isso eu não sei. Mas será possível que quando esse time chegar no ápice, da forma como o Domenech quer que o time jogue, e vai chegar, na minha visão, você acha que dá para fazer algum tipo de comparação? Claro, não em termos de qualidade em comparação ao time do Guardiola, porque, por fatores óbvios, ele tem muito mais peças à disposição para fazer com que com que o Guardiola faça seu time jogar da melhor maneira possível. Você acha que o Flamengo, quando atingir esse ápice, você verá alguma semelhança de ideia de jogo com o Guardiola, entre o Domenech e o Guardiola? Então, Bruno, eu acho que a ideia de jogo vai existir sim, até por causa da semelhança, né? Até porque o Domenech era auxiliar de Guardiola, ou seja, ambos frequentam a mesma escola, né? Mas é aquilo, eu acho esse tipo de comparação meio desnecessário em determinados momentos, até porque eu acho que isso prejudica muito mais do que ajuda, né? E voltando ao assunto, eu acho que o Flamengo, eu acho que esse time de Domenech vai ainda apresentar um futebol em alto nível, principalmente quando o time conseguir recuperar a parte física, até porque o Flamengo ficou um bom tempo, depois que voltou da pandemia, sem jogar, sem treinar, se não me engano foram quase 15 dias de folga, não é isso? Ou seja, ainda está em um processo lento de melhoria física, mas quando o time estiver 100% fisicamente, podendo sim exercer um papel de marcação alta, dificultando ainda mais a saída de bola do adversário, sufocando o adversário ali no campo de defesa deles mesmo, acho que veremos um Flamengo meio que avassalador aqui no cenário brasileiro. Tanto, principalmente pelo fato do futebol brasileiro ser muito pobre em ideias, né? Poucos técnicos conseguem demonstrar algo diferente. Tanto é que se a gente for olhar a tabela, praticamente o G4 é formado por técnicos estrangeiros, ou seja, voltando para o futebol brasileiro mesmo em si, é muito carente de ideia nova. E aos poucos, Domenech tendo tempo para treinar, os jogadores conseguindo recuperar a forma física, acho que teremos um Flamengo avassalador no decorrer do tempo. Mas eu acho um pouco desnecessário esse tipo de comparação, porque eu acho que estão soando de uma maneira positiva. Acho que isso atrapalha muito mais do que ajuda. Eu também acho que seja realmente desnecessário, até porque cada treinador tem seu próprio estilo de jogo. Como não foi diferente com o Jorge Jesus. O Jorge Jesus disse que tudo que ele criou dentro do futebol foram por conceitos deles. Ele não pegou, não copiou e colou simplesmente de um técnico que era a referência e tentou simplesmente aplicar. Eu faço essa pergunta para você e para o William porque ela soa inevitável. Porque possa ser que quando a gente publique, por que não fez tal pergunta e tudo mais? É E é verdade, isso é muita verdade. gente que tem esse tipo de interesse. E, independentemente de quem fosse o técnico do Flamengo, Leonardo Jardim, Marco Silva, que foi especulado também, Miguel Ángel Ramírez também, ou do próprio Domenech, iria inevitavelmente existir esse tipo de pergunta. Comparar, sem dúvidas, com o Jorge Jesus, que pelo trabalho excepcional que ele fez na temporada passada e também nessa temporada, né, no começo dela, e iria existir esse tipo de comparação, não só com o Jorge Jesus, mas também com técnicos de renomes. E como o Domenech, em especial, foi auxiliar do Pep Guardiola, é exatamente por isso que existe também esse tipo de pergunta, será que vai jogar a mesma coisa que o Guardiola? Porque quando surgiu
o nome especulado do Domenech, e ele foi automaticamente associado ao Pep Guardiola por ser auxiliar do treinador. Então isso gerou muito questionamento. Será que vem o Flamengo implementar a escola do Guardiola aqui? Então, esse tipo de pergunta, por mais que a gente ache que não agregue muito no debate, a gente sabe que é inevitável. E William, fugindo também do Domenech, mas não fugindo da comparação, Jorge Jesus e Domenech apresentam um estilo de jogos diferentes. Em implementar o estilo de jogo diferente. Não que a ideia seja diferente. A ideia é o quê? Um jogo ofensivo, é um jogo de marcação sob pressão, aquele volume de jogo que ambos desejam ter. Mas quais são as diferenças mais claras que podemos relatar de um e de outro? Do Jorge Jesus com o Domenech? Como muito bem você afirmou, né, a premissa é a mesma, jogo ofensivo, é buscar ser o protagonista da partida, mas eles usam mecanismos diferentes, né, para ter o mesmo fim, que é vencer e ter um futebol ofensivo. Eu até brinco falando que, por exemplo, o Jorge Jesus, ele sairia da área do Flamengo com o Diego Alves e pararia no Gabigol com 43 passes. O Domi faria a mesma jogada com 75 passes. Então é aquilo, né, o Domi ele tenta tratar mais a bola e chegar no mesmo alvo, é chegar no Gabigol, porque ali o jogador tem a sua liberdade criativa de tomar a decisão, assim como o Jorge Jesus. Isso o último terço não se dá para influenciar tanto o atleta individualmente, mas eles usam mecanismos diferentes. O jogo do Jorge Jesus, ele é um pouco, em aspas, um pouco mais impaciente do que o do Domi. O Jorge Jesus, vamos trazer em números, por exemplo. O Jorge Jesus, numa partida, pode ser que ele crie 20 oportunidades, sendo que dessas 20 oportunidades, ele tenha 4 delas sejam oportunidades claras. O Domi pode ser que ele crie 12 oportunidades, mas de 12 oportunidades pode ser que 8 ou 9 sejam claras. Então, entende, Bruno? A diferença o jogo do Domi, ele é um pouco mais, em aspas, sofisticado. Então ele tenta elimina um pouco mais as linhas dos adversários, tenta criar oportunidades um pouco mais claras. Pode ser que em volume elas não sejam, né, quantitativamente seja menor, mas qualitativamente seja maior. Então o Flamengo busca um jogo assim um pouco mais sofisticado, porém um pouco mais letal. Aí sim, parte individualmente do Bruno Henrique, do Gabigol, do Arrascaeta, do Everton Ribeiro fazerem as oportunidades. Mas a premissa é criar essas oportunidades e elas serem claras para serem concretizadas. Vitor, complementando também essa fala do William, eu queria que você falasse mais um pouquinho sobre quais as principais diferenças que você notou nesses primeiros jogos do Domenech com o do Jorge Jesus no ano passado. Para mim, acho que nos primeiros jogos do Jorge Jesus, e também temos que levar em consideração a questão de tempo, né, que ambos tiveram para treinar até o primeiro jogo. Se eu não me engano, o Jorge Jesus teve cerca de mais de 20 dias para se preparar pelo primeiro jogo, e o Domenech teve menos de 10 dias para poder jogar contra o Atlético Mineiro, de treinar a equipe e jogar contra o Atlético Mineiro. Mas, na minha visão, assim nos primeiros jogos do Jorge Jesus, a intensidade era absurda. O time adversário iria iniciar com o goleiro, né, a série de bola, e nos jogos com o Jorge Jesus, a gente víamos e que o Gabigol já estava em cima, Everton Ribeiro já estava em cima, o Bruno Henrique já estava em cima, fazendo aquela marcação sob pressão. Eu só vim realmente destacar isso no Domen a partir do terceiro ou quarto jogo, mas eu acho que isso foi uma das premissas mais básicas que eu pude ter em comparação aos dois. Eu queria que você falasse um pouquinho, Vitor, das suas principais diferenças que você notou do time do Jorge Jesus e com o Domenech até agora. Então, Bruno, como você mesmo falou, o time do Jorge Jesus teve mais tempo, né? Quase um mês de preparação antes de fazer o primeiro jogo. E o Domi teve menos de uma semana para preparar o time. Sem falar que o Domi pegou um time fisicamente muito, muito limitado ainda. O Flamengo ainda não se encontra na forma ideal fisicamente. E isso acaba comprometendo bastante a ideia do treinador, principalmente para marcar lá em cima o adversário, exigindo muita intensidade, até porque se fizer isso, não vai suportar durante
quase um tempo inteiro, né? Fica muito difícil de manter esse ritmo de muita intensidade o jogo inteiro. Mas assim, voltando mais para a parte tática, acho que o time de Jorge Jesus me agradava bastante, principalmente do meio campo em diante. A forma como o time, como os jogadores mudavam de posição de uma maneira muito rápida, aquilo sufocava e dificultava demais as ações defensivas do adversário. Tanto é que, em determinados momentos, Gerson atacava o espaço, Bruno Henrique saía do centroavante para cair para a ponta. Isso também acontecia com Gabigol, Everton Ribeiro e Arrascaeta, falando praticamente o mesmo idioma. Ou seja, era um time que mudava de posição direto durante a partida. Isso dificultava bastante o adversário. Já voltando para o Domenech, é um estilo de jogo mais posicional, né? Mas isso não quer dizer que os jogadores vão ficar ali parados, que eles não fiquem trocando de posição. Não é exatamente isso. Mas é aquilo, como o William falou, esse estilo de jogo posicional tende a criar superioridades em determinadas situações do campo. Contra o Fluminense, acho que ficou muito claro isso em alguns momentos, que o Fluminense fechava a última linha com 4 jogadores e Domi abria os laterais para dar mais amplitude e gerar, em determinados momentos, uma superioridade numérica, né, que ficava 5 jogadores do Flamengo contra 4 defensores do Fluminense. E isso fez com que o Flamengo crescesse bastante no primeiro tempo por causa dessas situações de superioridade numérica. Eu acho que isso não quer dizer que o estilo de jogo de Jorge Jesus seja melhor ou pior que o Domi, mas são estilos de jogos diferentes, né? Nenhum é melhor que o outro, mas, como eu falei, são estilos diferentes. Cada um tem o seu próprio estilo e tentar executar da melhor maneira no que lhe for conforme. Nós já falamos muito bem sobre a questão do Domenech, né? Das comparações, de como o time do Flamengo vem jogando e vem evoluindo, mas agora nós vamos focar na partida da reestreia, podemos dizer assim, na Libertadores contra o Independente Del Valle. O Flamengo fará essa partida na quinta-feira, no dia 17 de setembro, e eu queria falar mais também com o William sobre a questão em especial, de como joga o time do Independente Del Valle. O que a gente pode destacar de ponto fraco e pontos fracos, pontos fortes do time equatoriano, no que a gente pode aproveitar no time deles e qual o sistema de jogo que eles jogam, né? Seja na formação e tudo mais, e qual setor nós podemos mais nos preocupar, William, para este jogo muito importante na Libertadores. Sem dúvida é um grande jogo e sem dúvida o Domi, a gente pode dizer que ele não tem tanta sorte assim em estreias de competições, né? Porque ele enfrentou um Atlético Mineiro do São Paulo na estreia do Brasileiro e agora ele estreia na Libertadores contra o Independente Del Valle do Miguel Ángel. Então a gente pode dizer que no mínimo de estreia ele não tem tanta sorte assim. Por mais que a praça do futebol equatoriano e o próprio Independente Del Valle, como uma equipe muito nova, ela não esteja, né, ele não é um dos protagonistas do futebol, muitas pessoas desconhecem. Agora, eu acho que é um dos times mais perigosos que a gente tem aqui na América do Sul. Eles comprovaram isso, né, na Sul-Americana, que conquistaram, atropelando o Corinthians. E mais recentemente, a gente pode observar também nos jogos contra o Flamengo, né, como uma equipe muito bem armada, tem seus conceitos muito bem predefinidos e conceitos diferentes, bem diferentes. Muito bem aplicados. Eu acho que muito bem aplicados, assim, o Miguel Ángel tem total mérito, porque a gente vê que realmente ali tem um trabalho, né? Um trabalho que, inclusive, é um pouco diferente da cultura do futebol equatoriano, que é de força e velocidade. O time do Independente não tem como os pontos fortes a força e a velocidade, né? E aí, quando a gente trata dentro de campo, o que a gente pode esperar do Independente Del Valle? É uma equipe que se arma normalmente no 4-2-3-1, né? Na sua organização defensiva. Quando está com a bola na parte da organização ofensiva, tem muita variação, então eles conseguem trabalhar num 3-4-3, eles trabalham num 3-3-4. O Miguel Ángel traz muitos conceitos de amplitude, de trocas de passes, e assim a gente pode dizer que é até um pouco mais semelhante com o Domi. Eu acho que o Independente Del Valle, sem medo de arriscar, eu digo que eles têm a melhor saída de bola do futebol sul-americano, então eles conseguem sair de trás com uma qualidade, né, com uma qualidade absurda, obviamente, e aí passa até o Bruno, e aí eu posso até já te responder. Individualmente, não são grandes jogadores, né? Então, há equívocos, há escolhas erradas,
tem movimentos corporais equivocados na última linha. Então isso acaba sendo até um pouco do ponto frágil até que o Flamengo explorou, né? Naquele jogo no Maracanã. Mas, ao mesmo tempo, o coletivo está tão encaixado que individualmente ele blindou as deficiências individuais. E esse é o mérito do treinador, né? Esse é o papel do treinador. Então a gente vai ver, e eu estou muito curioso para ver esse jogo no quesito do Flamengo, porque o Flamengo vai marcar sob pressão o Independente Del Valle numa altitude e vai, assim, sofrer um pouco na linha média, ou o Flamengo vai abdicar de marcar sob pressão, vai ficar na linha média e a gente não vai ver até tanta agressividade, tanta positividade nesse jogo apoiado lá de trás do Independente Del Valle. Vamos ver de que forma o Flamengo vai vir, porque é muito perigoso o Flamengo marcar em cima o Independente Del Valle. Eles vão quebrar as linhas com muita facilidade, inclusive como trouxe o Vitor. A questão física ainda não está o ideal e prejudica demais as ações sem bolas, né? As ações defensivas. Então, acho que o Domi vai pegar já nessa reestreia do Flamengo, na estreia dele na Libertadores, um desafio difícil, um desafio encardido, e que, assim, eu acho que não é nenhuma mais novidade que o Independente Del Valle tem muita qualidade. Se for por nome, quem está avaliando o Independente Del Valle por nome, está avaliando de uma forma errada, porque é uma equipe muito boa, muito bem organizada, de um bom treinador. Muito organizada. Eu até comentei com o Vitor naquela época que o Flamengo ainda estava definindo o seu treinador, onde era especulado até nomes como Leonardo Jardim, Marco Silva, como já falei. E eu falei com o Vitor, se o Flamengo for atrás de Miguel Ángel Ramírez e conseguir trazê-lo, o Flamengo vai trazer um ótimo nome, porque para mim ele já está consolidado aqui na América do Sul na sua ideia de jogo. Eu até comentei com o Vitor, independente do time do Jorge Jesus, pelos jogos que eu vi do Independente, eles têm a melhor série de bola da América do Sul. A mesma coisa que você comentou, eu também comentei com o Vitor nessa época aí. Porque a partir do jogo contra o Flamengo, na final da Recopa, eles apresentaram muito bem isso. Eu fiquei muito surpreso no primeiro jogo lá da Recopa, lá no primeiro jogo, né, no jogo de ida, no empate por 2-2, e a facilidade que eles tiveram de envolver o time do Flamengo, principalmente na saída de bola. Porque eu pensei, não, o Flamengo realmente vai fazer aquela marcação sob pressão e vai tentar extrair alguma coisa dali, algum erro para poder aproveitar e, consequentemente, fazer o gol. Mas nada disso. E também no jogo de volta no Maracanã lotado, imagina aí você jogar contra o Flamengo, o tamanho que temos como instituição, como clube, fazer uma final de Recopa no Maracanã lotado e tudo mais, e a mesma ideia de jogo que eles aplicaram no jogo de ida, aplicaram também no jogo de volta, principalmente quando o Arão foi expulso naquela partida, e eles implementaram com mais intensividade, de forma mais intensa, o estilo de jogo deles. Então a gente sabe que não é nada fácil esse jogo contra o Independente Del Valle. E eu também queria saber do Vitor, o que podemos também neutralizar do time do Miguel Ángel Ramírez, que são os pontos mais fortes. E também, Vitor, eu queria saber no que a gente pode extrair também no setor defensivo do Independente, do que a gente realmente pode focar, se é no lado direito, no lado esquerdo, se a gente tem que focar mais no meio para tentar alguma infiltração. Eu queria saber mais de você, já que é muito estudioso do futebol sul-americano. Então, Bruno, só dando complemento a respeito do que o William falou, eu também vejo o Independente Del Valle como o time que apresenta a melhor saída de bola da América, né? É uma saída de bola muito limpa. Eles alternam bastante. Em determinados momentos, eles fazem uma saída de bola com 3 jogadores. O volante, que no caso, muitas vezes acaba sendo o Pellerano, ele volta para ajudar na saída de bola, e em outros momentos eles fazem uma saída de bola com mais jogadores, com 5 ou 6 jogadores. Isso eles alternam bastante. E Bruno, respondendo a sua pergunta, eu acho que o Flamengo tem que ter muito cuidado, principalmente com a velocidade dos extremos. Muito provavelmente Miguel vai colocar a campo Murídio em um lado e Guerreiro em outro. E jogando centralizado, posso ser que ele opte por Gabriel Torres, que é um centroavante limitado, mas que, ao mesmo tempo, é um bom finalizador e que é necessário o Flamengo ter um certo cuidado com ele. E desse time do Independente Del Valle, o jogador que mais me agrada é um veterano que se chama Pellerano. Ele é o responsável por praticamente tudo ali no setor do meio campo.
ele inverte o jogo muitas vezes, é um jogador que apresenta bastante passes verticais, ele cria algumas situações interessantes, tudo passa por ele ali praticamente, é como se o time, como se ele fosse o mentor da equipe, e é necessário também ter muito cuidado com ele, e isso vai soar muito como opinião, isso é apenas opinião mesmo que, ao meu ver, eu não iria marcar o Independente Del Valle em cima. Eu diminuiria as linhas e esperaria o Independente Del Valle. Porque o Independente Del Valle, pelo que eu vejo no Campeonato Equatoriano, principalmente, é um time que encontra uma certa dificuldade para jogar contra equipes bem defensivamente. Eles não conseguem envolver o adversário em algumas situações do jogo. E é aquilo, né? Se não está conseguindo envolver o adversário, já que eles é um time que conseguem tocar muito a bola, possa ser que eles deixem espaço, né? E eles não têm um sistema defensivo tão qualificado assim. É um sistema defensivo ok, não é ruim, mas também está longe de ser ótimo, excelente. Acho que o Flamengo pode aproveitar muito bem esses erros defensivos dele. Principalmente explorar isso em um contra-ataque bem armado, até porque, como o William mesmo falou, o Flamengo ainda não se encontra numa situação física 100%. E vamos jogar na altitude, né? É sempre bom frisar isso, que será a estreia do Domenech na altitude, e seria bem arriscado colocar o time para marcar o Independente Del Valle lá na defesa deles, né? E, Bruno, só para complementar, o Independente Del Valle perdeu alguns jogadores recentes. Daniel Nieto saiu do Independente Del Valle e voltou para o futebol espanhol. Ele era o centroavante que entrava bastante no decorrer do jogo. Eles perderam o Cabeça, que foi um dos destaques da última Sul-Americana, foi jogar no Alcas, que é uma equipe equatoriana. Eles também perderam Dahomey, que era do Atlético Nacional e foi negociado, mas o Dahomey ele foi negociado no início deste ano e foi uma peça fundamental na campanha do título da Sul-Americana deles. E eles também perderam Alan Franco para o Atlético Mineiro, um jogador bem interessante, um meio-campo que já caiu nas graças do torcedor do Atlético Mineiro, está fazendo um campeonato brasileiro bem interessante. Ou seja, eles perderam alguns jogadores importantes na equipe. Isso vai comprometer bastante, só o tempo vai dizer, né? Mas, principalmente Alan Franco, Dahomey e o Nieto eram jogadores importantes no elenco, porque o Independente Del Valle não tem um elenco tão qualificado assim. É um elenco enxuto, mas é aquilo, é um time que se aproveita bastante, principalmente da velocidade dos extremos. E é necessário o Flamengo ter muito cuidado com o Guerreiro, com o Murillo, e como falei, marcar, ter mais atenção com o veterano Pereirão, que é muito bom jogador. Também é muito importante o Flamengo ajustar, principalmente a lateral direita. Na verdade, está sendo ajustada, né? Está no processo de ajuste o nosso lado direito do Flamengo, né? Que tanto deu dor de cabeça com a saída do Rafinha. Tivemos um jogador machucado, que foi a questão do João Lucas, e teve que improvisar o René e tudo mais. Mas acredito que até esse jogo o Isa já vai poder jogar os 90 minutos em campo. O Felipe Luiz dispensa comentários, principalmente defensivamente, né? Foi a posição que ele mais se destacou, né? Na questão defensiva, como lateral. E com certeza nós poderemos ter uma equipe muito, muito mais ajustada. É aquela coisa, Vitor, como eu falei a você no Talk Fla sobre o jogo contra o Fluminense, do nosso pós-jogo. A questão, Vitor, o Flamengo vem evoluindo constantemente. Da partida contra o Santos, ele melhorou contra a equipe contra o Bahia. Do Bahia, ele melhorou contra o Fortaleza, apesar de que, claro, que o Bahia foi um jogo de muito ponto fora da curva do ataque do Flamengo, e também pela equipe do Bahia ter uma atuação muito abaixo do que poder produzir. No jogo contra o Fortaleza, nós também melhoramos consideravelmente em questões coletivas, e contra o Fluminense também. Atuação defensiva sólida também eu achei, apesar de ter aquele erro, né, no final do jogo, no qual culminou no gol do Digão, e o Flamengo acabou sofrendo mais um gol no campeonato. Mas em termos ofensivos e defensivos, o Flamengo vem melhorando a cada jogo que faz. E nós vamos estar encerrando por aqui mais um Talk Fla, um extra Talk Fla, né, mais que especial, com o William Godoy,
participou desse debate, dessa conversa, né, sobre o Flamengo. Falamos bastante sobre a questão do Domenech. Agora, a partida em si contra o Independiente del Valle, que vai marcar a reestreia do Flamengo na Libertadores da América 2019, de 2020 e que irá durar até 2021. E o Flamengo não, como o Flamengo não tem mais chances de levantar uma taça neste ano, né? Porque o Brasileiro, a Copa do Brasil e a própria Libertadores irão finalizar apenas em 2021, no próximo ano. Então a gente realmente só vai comemorar o Carioca e a Recopa mesmo e a Supercopa do Brasil deste ano. Quero agradecer imensamente a participação do nosso querido William Godoy. Realmente foi uma conversa, foi um debate muito produtivo para a gente postar, para o ouvinte curtir aí no YouTube. Eu também queria agradecer a participação do nosso Vitor Santos, né, que já é da casa. Nós realmente pudemos fazer um tempinho aqui para poder falar do Flamengo e debater sobre os principais assuntos que estamos enfrentando hoje. Claro, com a reestreia da Libertadores, que está batendo na porta já, e a situação do Domenech, que a gente avalia, né? Tem um feedback a cada jogo que passa. Então, eu quero agradecer muito, obrigado, William Godoy, por participar dessa gravação da gente, e que, assim, possamos debater mais em breve, né, sobre questões futuras. Quem sabe do Flamengo na liderança do Brasileiro, quem sabe da atuação muito boa do Flamengo na Libertadores, e que a gente possa conquistar títulos inéditos do que a gente não conquistou com o Jorge Jesus. A exemplo do Mundial, né, que bateu na porta, bateu na trave, e da Copa do Brasil em especial. Mas claro que a gente levando todos eles, não vamos reclamar do nada, não é isso, William? Ainda há muita expectativa, né, e curiosidade sobre o que esse Flamengo do Dome poderá fazer. É uma grande incógnita positiva, né, para todos os torcedores, Exato. todos que estão envolvidos e gostam de futebol. Mais uma vez, eu reforço e agradeço o convite. Passou muito rápido, extremamente rápido. Espero que também tenha passado rápido e prazeroso para os ouvintes, assim como foi para mim aqui fazer com vocês. Agradeço mais uma vez o convite, desejo sucesso para você, para o Vitor, para o Bruno, e que o canal cresça, que o projeto cresça, e que vocês tenham cada vez mais ouvintes, porque debater futebol, trazendo futebol de uma certa forma como uma ciência, obviamente que não uma ciência exata, porque o futebol tem um imponderável, mas uma ciência humana realmente, né, e que faz parte do nosso dia a dia. Tratar o futebol de uma forma séria, tem que ter responsabilidade. Vocês estão no caminho certo, então eu espero que vocês ganhem cada vez mais ouvintes e que tenha aquela audiência qualificada, que é mais importante ainda. Obrigado mais uma vez. A gente que agradece, não é isso, Vitor? Com certeza. William, antes de finalizarmos, eu gostaria demais de agradecer a você por essa oportunidade, né, de ter oferecido esse espaço para a gente. E eu sou muito fã do seu canal, dos seus vídeos, da forma como você interage, da forma como você leva informação para os fãs do seu canal, no caso. Você fala muito bem de tática, tem um conhecimento absurdo. Aquilo que a pessoa não consegue acompanhar na TV, porque infelizmente não temos profissionais tão qualificados assim. Eu vejo o oposto do seu canal, sabe? Você consegue fazer algo muito produtivo, algo brilhante. O seu trabalho é muito sensacional e foi um prazer imenso gravar esse programa contigo. E, William, só para você ter ideia, foi o Bruno que me apresentou o seu canal, que até então eu não conhecia, mas foi lá no início mesmo, quando você ainda tinha, no caso, assim, poucos seguidores, mas graças a Deus o seu trabalho cresceu absurdamente e cresça mais e mais. E muito obrigado por ter fornecido o seu espaço, um pouco do seu tempo para debater futebol com a gente. Sou muito fã do seu canal. E, Bruno, obrigado aí novamente, né, por mais um episódio gravado. É isso aí, tamo junto. Saudações rubro-negras. É isso aí. Cresceu o canal do William Godoy, que é assim mesmo que está lá no canal do YouTube. Nós vamos colocar aí na thumbnail para vocês verem. E de forma merecida. Vocês que acompanham o Flamengo no YouTube, em geral, não tem um conteúdo tão explicativo, tão técnico, Com certeza, que realmente possa contribuir para o nosso entendimento daquilo que é o jogo de futebol. Então, o William ele traz isso muito bem para nós torcedores do Flamengo e a gente realmente possa se qualificar ainda mais nesse debate que é muito técnico. Muito obrigado, William. Nós encerramos por aqui. Eu que agradeço mais uma vez o convite, os exageros de vocês e a paciência por estar acompanhando um pouco mais lá o canal. É de grande prazer mesmo falar de debater de futebol. Obrigado mesmo.